conversar com Carlos Gustavo Podi, professor de Relações Internacionais, que está acompanhando tudo de perto. Professor, bem-vindo, boa noite. E aí, será que o Mamdani vai vencer essa? Como é que está o clima e as expectativas por aí? Como é que estão, né? Uma boa noite. Olá, tudo bem, Diego? Boa noite, prazer conversar com você, quem nos assiste aí pelo UOL News. Bom, as expectativas são claramente de vitória do Mamdani, né? Ele já vem, na verdade, liderando esta corrida já há muito tempo, né? Pelo menos 10 pontos de vantagem do segundo candidato, né? Então, o que a gente tem, na verdade, as últimas pesquisas têm demonstrado é que está havendo uma certa tendência de diminuição nessa distância, né? Você tinha, por exemplo, o ex-prefeito de Nova York, o Eric Adams, que desistiu da corrida, era muito impopular e acabou apoiando o Cuomo, né? Então isso deu a ele alguma viabilidade um pouco maior, mas ainda assim está bastante distante do Mamdani. Então qualquer resultado hoje em Nova York que seja diferente desta vitória do Zoran Mamdani, que é uma vitória por si só bastante surpreendente, né? Quer dizer, o fato dele ter surgido como esta figura central dentro do Partido Democrata, conseguido a nomeação do Partido Democrata e depois tendo concorrido contra o Cuomo, que é um nome importante também de Nova York, ex-governador, com essa vantagem muito grande. Ou seja, esse fato por si só é uma surpresa, mas o que seria uma grande surpresa hoje seria qualquer coisa que não seja uma vitória do Mamdani. Seria certamente algo que surpreenderia os analistas, dado os números que nós temos dessa corrida para a Prefeitura de Nova York, que coloca o Mamdani com uma liderança bastante confortável, bastante folgada acima dos outros candidatos. Couto. É certo que o Mamdani deve ganhar hoje. O que se discute já é qual o papel que ele terá na política nacional daqui para frente. E qualquer prefeito de Nova York automaticamente vira uma figura nacional da política. Como é que você vê o Partido Democrata hoje com o Mamdani, com uma nova liderança? A Kamala Harris, desde o final da eleição, da campanha eleitoral, não desapareceu, né? O Obama e o Sanders estão apoiando, se ofereceram até para ser conselheiros do Mamdani, né? Como é que você vê esse embate que vai acontecer, não vai demorar, do Mamdani com o Trump? Porque o Trump já está chamando o Mamdani de comunista, né? Que é comunista, vai cortar verbas e tal. Como é que você vê isso daqui para frente? Olha, Couto, essa talvez seja a questão central, né? O que a gente tem verificado desde a eleição do Donald Trump é um Partido Democrata em profunda crise existencial, né? A gente olha, por exemplo, sabemos que os números de aprovação do Donald Trump atualmente são muito baixos, mas os números de aprovação do Partido Democrata são ainda mais baixos que o do Donald Trump. É um partido que está perdido, é um partido que não tem mensagem, é um partido que teve uma derrota bastante expressiva para um candidato que é relativamente impopular e que, portanto, busca aí uma forma de responder a esta nova política dos Estados Unidos, a esta nova dinâmica política colocada pelo Donald Trump. A resposta é o Mamdani? Não sabemos se essa é a resposta. Certamente essa é uma resposta que carrega um pouco do outro lado do espectro, né? O Mamdani, em muitas medidas, ele é um Donald Trump com o sinal trocado, claro, guardadas aqui as devidas proporções, né? Até porque o Donald Trump é um candidato de 80 anos, o Mamdani é um candidato novo, o Donald Trump é um candidato que se aproxima de uma extrema-direita, o Mamdani é alguém que se aproxima de uma extrema-esquerda. Então são propostas muito distintas, né? Mas ambos têm em comum uma certa característica populista, né? Ambos têm em comum uma certa característica de fazer grandes promessas que são muitas vezes difíceis de serem cumpridas, né? Mas o que há claramente que a gente está vendo é uma busca aí principalmente do eleitorado democrata, por algum tipo de resposta. E uma questão interessante do Mamdani é que ele representa um tipo de esquerda que é diferente do tipo de esquerda que dominou o Partido Democrata nos últimos anos, né? A esquerda que dominou o Partido Democrata nos últimos anos foi a esquerda chamada identitária, né? Essa esquerda que trata com bastante atenção às questões de gênero, racismo, etc. Ou seja, são pautas que não são pautas econômicas, né? São essas pautas não econômicas. O Mamdani, ele fez uma campanha que foi absolutamente focada, e isso é o que em certa medida explica o sucesso dele, em questões econômicas. Você não vê o Mamdani falando de nenhuma questão social de forma muito importante na campanha dele. Ele não trata dessas questões que são importantes para o Partido Democrata. Ele fala de questão do aluguel, ele fala de questão de transporte público, questões puramente do ponto de vista econômico.
Se você comparar com a campanha da Kamala Harris, por exemplo, a grande pauta da Kamala Harris na campanha foi aborto. Esse não é um tema que passa pelo Mandami, né? Então é um tipo que mostra aí um pouco quais são os fatos que conseguem mobilizar o eleitor, né? O Partido Democrata, todas as pesquisas têm mostrado isso claramente, perdeu e tem perdido de forma muito expressiva a classe trabalhadora norte-americana, né, que não adere a um certo discurso progressista ou elitista que muitas vezes não fala muito aos seus problemas do dia a dia. Né? O Mandami não representa essa esquerda, ele, em certa medida, é uma volta a uma esquerda clássica tradicional que, em alguma medida, é representada, por exemplo, pelo Bernie Sanders, né? Essa esquerda que fala de desigualdade econômica, questões econômicas, etc. É uma esquerda do século XX, em certa medida, né? E isso foi algo que parece que os democratas estão compreendendo como um grande erro de estratégia democrata se posicionar com um partido que se distanciou de forma tão brutal, né, das demandas da classe trabalhadora norte-americana. Verdade, Pódio. E a gente tem visto como ele tem usado, por exemplo, o TikTok, né? 34 anos, tem convencido o público jovem e você falou algo interessante. Uma resposta aqui, o nova-iorquino e moradores de Nova York, né? Tem muita gente de fora que mora em Nova York que quer dar, né, a Donald Trump, né? Uma resposta tipo como um contragolpe mesmo, né, dos moradores de Nova York. Te pergunto sobre isso para a gente explorar um pouco mais esse assunto e sobre o uso das redes sociais, o quão importante, né, isso tem sido para a eleição em Nova York e sobre o fato dele ser muçulmano também, numa cidade de forte influência judaica, né, um socialista e tal, são fatos curiosos, chamam a atenção. Chama a atenção porque vamos pensar no perfil dos últimos prefeitos de Nova York. A gente pensa em nomes, por exemplo, como Rudy Giuliani, que é o prefeito durante os 11 de setembro. Michael Bloomberg, né, que também é um tipo de democrata que não é um democrata mais à esquerda, né? Ele é bastante, digamos, está à direita dentro do espectro do Partido Democrata. Também já foi republicano, etc. Né? O próprio Eric Adams, que é democrata, mas não é um democrata também à esquerda do partido, é democrata do centro para a direita dentro do Partido Democrata. Então é uma cidade que não costuma votar em alguém com o perfil do Zoran Mandami. Né? Este voto no Mandami, se acontecer de fato de hoje for consagrado a vitória do Mandami, vai representar uma mudança bastante expressiva no perfil de candidato que é eleito em Nova York. Né? E claro que isso vai simbolizar muito e vai ser utilizado pelo Donald Trump e pelos republicanos como uma ilustração de que o Partido Democrata está se radicalizando. Né? E isso, claro, o Mandami ele fornece bastante material para isso. Ele, afinal de contas, é alguém que faz parte do partido, da facção socialista do Partido Democrata. Ele fala isso muito abertamente. Ele tem vídeos no TikTok, no YouTube, falando o que é socialismo, etc. Uma visão de socialismo muito norte-americana, em certa medida, que é um pouco socialismo europeu, mas ainda assim é um elemento que não era muito comum na política norte-americana. Né? Você se dizer um socialista na política americana era certeza de derrota em qualquer sentido. Né? Mas nós estamos vendo hoje uma quebra um pouco de uma bolha, em certa medida, liberal, né? Que era liberal tanto para conservadores quanto liberais, tanto para democratas como para republicanos, que estavam nessa bolha liberal norte-americana, e isso está meio se estourando. Né? E a gente tem visto sair outras alternativas que sejam autoritárias, que têm ganhado aderência na sociedade norte-americana, ou alternativas que defendem aí um papel muito forte do Estado na economia, que é uma outra questão que não costuma ser muito debatida do ponto de vista da estrutura econômica da sociedade norte-americana. Então é uma mudança bastante relevante. Né? A grande questão vai ser quão bem sucedido. Muitas dessas promessas do Mandami são promessas muito difíceis de serem cumpridas e algumas que, de acordo com análises econômicas, tendem a gerar problemas, né? Ou tende a gerar corrupção, ou tende a não ser bem sucedida se você colocar exemplos de outros países que tentaram, por exemplo, fazer o que ele quer, que é congelar preço de aluguel. Tem uma série de problemas econômicos que vem disso. Então tem aí um campo minado, né? Uma série de problemas que podem acontecer durante o mandato do Mandami, caso ele vença essas eleições, e certamente serão usados, ele será certamente uma vitrine para o Partido Republicano, que se ele for mal sucedido, isto é um péssimo presságio para um partido que busca, de alguma forma, encontrar aí um novo rumo. Verdade, Couto. Perguntar sobre isso, Paulo. Você acompanhou a campanha
em Nova York, o Mandami, ele apresentou alguma coisa concreta, assim, como é que ele, de onde virá o dinheiro para fazer tudo que ele... Porque é uma campanha realmente socialista, né? É um projeto socialista de tarifa zero nos ônibus, abaixar o preço dos aluguéis, fazer supermercados populares com preços baixos, tudo como você falou na área econômica. Qual é a possibilidade, a probabilidade disso dar certo? Porque todo mundo é a favor da energia elétrica e da água encanada, né? Agora, de algum lugar tem que vir o dinheiro para oferecer isso. De onde virá esse dinheiro dele? Os recursos. É esse exatamente o problema, Coxa. Na campanha ele foi bastante pouco claro de onde virão os recursos. Ele repetia muito essa ideia de taxação dos mais ricos. É claro que Nova York é uma cidade muito rica, tem muito dinheiro, então é possível até que algum desses programas consiga achar algum tipo de alocação para poder fazer. A questão é sobre a viabilidade de longo prazo de muitos desses programas, né? Mas ele foi sempre muito vago. Essa é uma questão importante, muito vago com relação de onde virá esse dinheiro. E se você pensar, ele é prefeito, né? Ele não é o presidente. Então, o que pode acontecer caso ele aumente muito o imposto para pessoas mais ricas, para empresas, por exemplo, o que pode acontecer são as empresas se realocarem em outras regiões fora da cidade de Nova York, a depender do custo que isso foi gerado, né? Mas a proposta que tem de onde vai sair esse dinheiro é a proposta clássica que essa esquerda que vem propondo esse tipo de programas sociais costuma falar que é taxar bilionários. Agora, de novo, né? Isso não é uma ideia nova, isso não é uma ideia que nunca foi testada, né? Isso é uma ideia que foi testada, por exemplo, na França. A França teve uma taxação muito alta para bilionários e retirou essa taxação depois porque foi um fracasso completo. Quer dizer, a única coisa que a França conseguiu foi afastar os milionários de viverem na França. Muita gente acabou se mudando para outros países, etc. Mesmo a França, claro, sendo um país que tem muitos atrativos, né? Que é um pouco essa ideia de Nova York, né? O argumento é o seguinte: as empresas não vão se mudar de Nova York porque vai aumentar o imposto, porque Nova York tem uma série de benefícios, etc. É verdade, né? Mas é tudo uma questão de custo econômico, né? De quão disposto essas empresas vão estar de arcar com esses custos. Agora, o fato é que, para responder a sua pergunta muito claramente, Mandani não foi claro sobre exatamente de onde sairá o dinheiro e qual o exato custo dessas propostas que ele está fazendo, né? Ele não trata na campanha dessas questões logísticas, digamos assim. Ele fala de grandes ideias, que é um pouco, repito, o que o Trump fazia, né? O que o Trump faz, dessas grandes ideias, né? Quer dizer, vamos construir o México, vou construir o muro e o México vai pagar pelo muro, né? Depois, é claro que isso não é viável, etc. Mas a gente tem visto um pouco o Mandami nessa linha de jogar grandes ideias cuja viabilidade vai ter que ser comprovada a partir do momento que ele assume a prefeitura de Nova York. Pode, para a gente encerrar aqui bem rápido, a expectativa para o resultado ser anunciado que horas? Vocês têm essa informação? Olha, vai depender. Normalmente, acho que se tiver uma margem de vitória muito grande, a gente está tendo uma presença muito grande, né? Isso é uma outra questão importante dessas eleições, está tendo um comparecimento às urnas bastante expressivo. Então, é possível, né, que a gente tenha algum tipo de resultado mais ou menos à noite, né? Durante o período da noite do horário de Nova York, né? Isto, se, de novo, né, ficar claro aí uma vitória relativamente confortável do Mandani. Se a coisa ficar um pouco mais apertada, é possível que isso demore um pouco mais. Pois é, lembrando que agora são 4h26, né? 4h26 em Nova York, ou seja, 2 horas antes aqui do horário de Brasília. Obrigado pela entrevista. Um abraço para você, meu amigo. Valeu. Obrigado, Diego, Coxa. Um abraço a todos.